Estamos estreando o Pitcast no aplicativo da 10. Eu sou Paola Fernandes e semanalmente vou trazer convidados para falarmos sobre empreendedorismo, política, histórias de superação, cases de sucesso. E hoje, no nosso primeiro episódio, nós temos uma convidada mais que especial. Ela é política, professora, prefeita eleita historicamente em primeiro turno em Pelotas, criadora de políticas públicas inovadoras como o Pacto Pelotas pela Paz, mãe de pet e usa All Star. Ela é Paula Mascarenhas. Seja muito bem-vinda ao Pitcast. É um prazer te receber, prefeita. Muito obrigada, Paola. É uma alegria para mim inaugurar o Pitcast com vocês aqui. Então, estou à disposição aí para a gente conversar. Gostei do Mãe de Pet, dessa parte da apresentação. Então, a gente quis trazer um pouquinho de tudo o que se refere à tua história para apresentar justamente. E vamos começar falando, vindo direto de Londres para o Pitcast, acabou de fazer um curso que envolvia questões de governança, primeira infância. Conta um pouquinho para a gente como foi o curso e como nós podemos trazer projetos inovadores para Pelotas. Pois é, Paola, nós estamos chegando, né, de Londres, chegamos no final de semana. Eu fui acompanhada por duas secretárias, a Carmen Vera Roig, que é a nossa secretária de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana e que coordena o Urban 95 na nossa cidade, e a Aline Crucemori, que é a coordenadora do Pacto Pelotas pela Paz, mas também das políticas públicas de primeira infância, que a gente tem uma política, né, intersetorial, horizontal, e então a Aline junto tudo num guarda-chuva, né, que é coordenado pela Aline. E nós fomos participar do Urban Academy, que é relacionada, né, à Fundação Van Leer, que é que promove, digamos assim, estimula o Urban 95, esse projeto que é focado nas crianças, né, na verdade tem como prioridade a primeira infância e busca olhar para a cidade e adaptar a cidade, né, transformar a cidade para que seja um lugar acolhedor, um lugar de dimensões dimensões humanas e na perspectiva da criança, né? Por isso 95 centímetros, que é a altura de uma criança de mais ou menos 3 anos. Então é isso que eles pensam. A gente imagina, né, a cidade, inclusive uma das coisas que a gente já fez em tantos projetos do Urban é a gente justamente colocar, e lá em Londres a gente fez isso numa das caminhadas que a gente fez por espaços públicos que foram transformados, foi justamente nos colocarmos nesta altura, nessa posição, para a gente entender como é que funciona a cidade, como é que é a cidade da perspectiva de uma criança. E às vezes a cidade é um pouco assustadora, né? Porque tu imagina os ônibus mesmo, a descarga dos ônibus é mais ou menos a altura, né, do nariz dessa criança de 95 centímetros. Então, pensar nessas coisas, pensar em tornar no espaço urbano um espaço mais afetivo, mais inclusivo, né? Isso é um dos objetivos do Urban. E nós fomos participar, então, do Urban Academy com 10 cidades, na verdade, com um estado, que era o estado de Alagoas, no Brasil, e 10 cidades espalhadas pelo mundo, na Ásia, na Oceania, na África, nas Américas, que estavam lá para desenvolver projetos que já tinham nas suas localidades, mas cursando, né, acompanhando essas aulas e tentando qualificar esses projetos. Nós, por exemplo, levamos o projeto da Vila Farroupilha, que está sendo completamente transformada, tendo uma transformação de infraestrutura, né? Nós estamos pavimentando ruas, fazendo regularização fundiária, iluminação, espaços verdes, saneamento, e nós queremos que não venha simplesmente uma transformação de infraestrutura para aquela região, mas que a comunidade participe, se aproprie, que a gente crie um plano de bairro, ouvindo a comunidade, fazendo essa escuta ativa com as crianças, né, com as famílias, e que as pessoas se apropriem do resultado dessa ação toda e usem aquele espaço, né, cuidem, ajudem a cuidar, enfim, sintam aquele espaço como seu. Então levamos essa proposta, foi muito bacana, a gente teve aulas muito interessantes com professores da London School of Economics, que é uma escola renomada, né, na universidade, e uma universidade reconhecida no mundo inteiro, com professores também super qualificados, foi muito bacana. E Pelotas, falando em ouvir as crianças, criou um comitê
né, para ouvi-las com participação de 24 crianças, se não me engano, Isso. diversas, crianças de várias idades, etnias, enfim, justamente para ter esse olhar perceptivo. E como foi escutar a proposta que elas tinham, a visão que elas tinham de Pelotas? Pois é, justamente nós criamos o comitê, né, da primeira infância para que as crianças tenham voz ativa, possam também dizer que cidade eles esperam. E às vezes a gente, né, acho que os adultos não, muitas vezes pensam que as crianças, a gente sabe tudo, né? As crianças não sabem, não têm o que dizer, e não é verdade, as crianças sabem muito. Elas têm uma sabedoria, né? Elas sabem o que querem, elas têm um olhar muito sensível. E então a gente tem que saber escutá-las, né? Dar voz a elas e que elas se manifestem da forma como elas se sentem mais à vontade, por desenhos, por brincadeiras, ou, claro, conversando, né, e dizendo o que querem. A gente já teve 2 encontros com, né, com elas, elas e eles, são meninos e meninas dos mais diversos bairros, falando um pouco sobre cultura, cada vez vai se falar sobre meio ambiente, sobre assuntos diversos, contando um pouco, né, abordando o tema de formas lúdicas, né, e que despertem a curiosidade e o interesse das crianças, mas depois também dando esse espaço de fala, e a ideia é que elas vão se acostumando com isso e que elas possam realmente contribuir com sugestões que a gente pretende, inclusive, colocar no orçamento, ou seja, linkar recursos para que a gente possa executar aquelas obras, aquelas ações que vão surgindo, né, justamente desse apontamento das crianças. Mudando um pouco de assunto, prefeita, no último mês nós passamos por situações extremas, adventos climáticos, muita chuva, enfim, a cidade de Pelotas ficou abaixo d'água, muitos pontos alagaram. Como foi ter a frieza de lidar com essa situação, com a cidade entrando em estado de emergência, muitas pessoas desabrigadas, e ao mesmo tempo com a sensação de ver a tua cidade passando por isso? Paola, eu tenho dito, né, ultimamente que este ano de 2023, eu estou há 10 anos na prefeitura, né, tive os primeiros 4 como vice-prefeita, desde 2017 como prefeita, passamos por muitos momentos difíceis, né, muitos desafios, mas nenhum ano foi tão difícil e desafiador quanto tem sido 2023. Por todos os aspectos, né? São vários problemas que se acumularam, que se juntaram. E para se dar uma ideia disso, nós estamos no 3º decreto de emergência em 9 meses. O primeiro por seca, por estiagem, o segundo pelo ciclone extratropical, pelo vendaval que derrubou mais de 500 árvores no município, uma pessoa veio a óbito, e agora o terceiro pela questão das chuvas, né? 500 milímetros em setembro, um absurdo, uma loucura de chuva, inundações, mais de 150 pessoas desabrigadas. Enfim, é muito duro a gente ver isso, né? Ver o sofrimento. Eu tive, nesse período, fui até os bairros atingidos, conversei com as pessoas, né? Botei o pé na água, senti aquele drama, que é muito duro, é muito difícil, assim, né? A gente vê famílias, crianças tendo que sair de casa, vivendo essa dificuldade. Então, é uma dureza mesmo, não, é muito triste. E, por outro lado, a gente vê também que a cidade, e isso me traz uma satisfação, assim, um compromisso, uma responsabilidade, de que a cidade soube reagir, e soube reagir com agilidade, e uma coisa que me deixa muito feliz, com integração. A gente tem aprendido desde 2017, né, com o Pacto Pelotas pela Paz, foi algo que desencadeou muito isso. A gente tem sabido trabalhar com união de esforços, trabalhar de forma coletiva com outras instituições, dentro da própria prefeitura, as diversas equipes, e a gente teve um trabalho de muito esforço, assim, mas de muita resposta, uma resposta rápida, seja com a Secretaria de Assistência Social, que estava com as suas equipes 24 horas girando, levando águas, cobertores, alimentos, retirando as famílias, acompanhando. O que mais se ouvia das pessoas nesses encontros, justamente nessas situações? Olha, em alguns casos um desespero, outros casos uma resignação, não, outros casos uma angústia, e nós temos ainda pessoas, quase 50 pessoas ainda fora de casa, ainda
nesses abrigos improvisados, né? É muito difícil. Então, então eu estava falando da Secretaria de Assistência Social, o pessoal da Defesa Civil, os nossos parceiros, tanto da Defesa Civil do Estado, o Exército nos ajudou tanto, Corpo de Bombeiros, enfim, eu comecei a citar, fica até difícil, né? Nossa Secretaria de Serviços Urbanos, a SDR, a Secretaria de Obras, enfim, e o SANEP eu quero também registrar, porque algo muito importante é que nós fizemos um trabalho de prevenção extremamente qualificado. Em qualquer outro momento da história, né, que a gente tivesse 500 milímetros de chuva no mês, nós estaríamos embaixo d'água. As águas não fluiriam tanto, quando parou de chover, elas baixaram na maior parte das localidades, lá na Z3, não baixou por conta do nível da lagoa que não, né, e dos ventos, mas na zona urbana a maior parte da população não sentiu esses 500 milímetros porque nós investimos muito na prevenção, na limpeza dos nossos canais, das nossas valetas, um trabalho muito bem feito pelo SANEP, também pela Secretaria de Serviços Urbanos, e isso é preciso registrar, né, porque se não fosse isso a situação teria sido muito, muito pior. E teria alguma ação a mais que pudesse ser feita no Laranjal, na Colônia Z3 principalmente, nas zonas mais prejudicadas, para que quando, queira Deus que não aconteça, mas se acontecer de novo, para que a cidade também esteja preparada para aquelas regiões? Paola, deixa eu te dizer, agora nós já vínhamos trabalhando desde 2020, desde 2021, num plano de resiliência, que é algo muito importante e que, inclusive, Lançado, né? foi lançado agora essa semana, previsto nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. As cidades precisam, com a mudança climática, né, as mudanças climáticas, os eventos extremos cada vez mais comuns, por conta, né, de uma reação da natureza, o planeta está sofrendo também, né, por uma certa irresponsabilidade coletiva no mundo, né, e a natureza está se rebelando. Então isso está sendo cada vez mais comum, as cidades precisam se preparar, as cidades precisam estar organizadas para dar essas respostas, então é necessário fazer planejamento, e nós lançamos o nosso plano de resiliência, que, por coincidência, nesse momento, né, crítico, mas que vem sendo trabalhado desde 2021 pela Prefeitura, ouvindo os diversos parceiros, diversas instituições, cidadãos, porque nós precisamos ter as instituições preparadas, mas também as famílias, os cidadãos de Pelotas preparados para isso, como reagir, como fazer. É um trabalho que prevê integração, tem protocolos bem definidos, qual é o papel de cada um, como é que se monta a sala de crise, né, protocolos para os diversos eventos, seja a estiagem, seja a chuva, né, seja algum problema de alagamento, algum vendavais, né? Então, são 10 protocolos estipulados que nos preparam, né, para essa reação mais rápida e, ao mesmo tempo, eu pedi para as nossas secretarias desenvolverem estudos para algumas áreas que são críticas e, por exemplo, citasse duas delas, a Z13 e o Pontal da Barra, que são ocupações, né? As áreas críticas da Z3 são ocupações irregulares, na verdade, é uma área ali do Cedrinho que não poderia ter moradias, porque ali é uma área de aumento da lagoa, é por onde vaza a lagoa quando há aumento de volume, e ao longo do tempo se consolidando moradias em diversas regiões da cidade que realmente não deveria ter acontecido. Pontal da Barra também, né? Nem se fala, nem se pode mais permitir nenhuma construção lá, mas né, existem famílias que já estão lá e há essa consolidação, então nós vamos fazer estudos para buscar alternativas. Em alguns casos, a alternativa é realmente retirar as famílias, mas para isso precisamos ter áreas, então o estudo vai prever, não vai ser no meu governo que a execução vai ser feita, né? Mas a construção tem Mas que a começar. construção precisa começar, a gente precisa deixar um plano pronto, pensando em áreas, buscando alternativas, né? Então isso vai fazer parte do plano de resiliência, porque o plano ele é atualizado, ele deve ser atualizado, né, a cada momento histórico, e isso vai fazer parte para que a gente possa também, né, dar uma resposta e evitar que pessoas sofram no futuro. Voltando a falar das crianças, a gente tem um problema de vagas na educação infantil que tem ocorrido ultimamente. Muitas vagas faltam para que todas as crianças possam frequentar a escola. A gente tem alguma solução para isso que consiga ser
ajustado em breve? Como o município está desenhando essa parte? Olha, Paula, isso é algo que me toca muito, porque justamente não, nós temos essa prioridade da primeira infância e a gente sabe o quanto a escola é importante, né? Mesmo na educação infantil, ou até especialmente, porque a criança recebe novos estímulos, convive com outras crianças, né? Tem acesso à arte, ao lazer, né? E ao conhecimento também. Então é muito importante, me dói no coração ainda não ter conseguido ter todas, 100% das nossas crianças ainda na escola, né? A gente tem lutado muito por isso, nós ampliamos as vagas e qualificamos as nossas escolas de educação infantil, já desde o governo Eduardo, né, e passando pelo meu governo, 100% das nossas escolas de educação infantil foram reformadas, requalificadas e ampliadas, ampliando com isso vagas, né, em um percentual bastante alto. Nós também construímos nossas novas escolas e adaptamos, o Eduardo chegou a comprar um prédio, né? Então nós, entre construções e prédios que foram alugados ou adquiridos, nós tivemos também uma ampliação na nossa rede de escolas, hoje são 33, eram 27, são 33, mas 100% dessas 33 requalificadas, né, e melhoradas, tornando aquele espaço muito mais saudável, né, um espaço estimulante para as crianças, colorido, amplo, né, arejado, e também maior para receber mais crianças. Mesmo assim, nós temos um déficit. Esse ano nós lançamos o projeto de compra de vagas na rede privada. Isso depende, a gente abre o edital, as escolas se inscrevem, então a gente depende um pouco desse interesse, dessa disponibilidade das escolas, mas algumas já se inscreveram, já ampliamos em 400 vagas. Esse número, esse potencial que nós temos por enquanto, mas o edital segue aberto. Agora, tu me perguntas como é que se resolve isso? Se resolve com recurso público. E nós estamos vivendo um momento extremamente difícil para os municípios brasileiros, aliás, um momento que já vem, né, de muito tempo, porque, na verdade, o sistema brasileiro é muito injusto com os municípios, ele se centraliza, nós pagamos impostos aqui, né, tu, eu, todos que estão aqui, a população que nos assiste em casa, quando tu compra um pãozinho na padaria, tu estás pagando imposto. Só que a gente paga aqui no município, é aqui que a gente espera o retorno em serviços públicos, mas a maior parte desses recursos, 80%, 85% dos recursos desse imposto que a gente paga de cada R$100, 85 não ficam aqui, 15 ficam aqui para a gente dar o retorno. A maior parte vai para a União, uma parte fica com o Estado e, além disso, a União, muitas vezes, toma decisões, como no ano passado, que interferem nesses 15 que ficam aqui. É isso que é importante registrar. Nos 15%, nos R$15 dos 100 que ficam aqui, a gente não tem gerência total, porque qualquer lei que mude em Brasília afeta isso aqui. Então, o ano passado resolveram, às vésperas da eleição, reduzir o valor da gasolina para fazer um agrado para a população brasileira, só que esqueceram de contar a história toda, né? Todo mundo ficou feliz, quem tem carro, só que, junto com isso, retiraram mais recursos dos municípios, daqueles 15 que ficaram, e as pessoas esperam que os municípios continuem prestando educação, Dando a mesma saúde, contrapartida. né, pavimentação e tudo mais. E nós perdemos, com tudo isso, em 12 meses, R$104 milhões, que é um dinheiro muito significativo, é um recurso muito significativo para um município como Pelotas. E isso está tendo um impacto grave e vai se agravar ainda mais nos próximos meses. Então, eu gostaria de poder construir escolas, comprar vagas, mas nós não temos recursos para isso. E o pouco que tínhamos, nós perdemos ainda, né, com esse tipo de atitude que não depende de nós. Estamos aqui como espectadores, só podemos gritar e tentar alertar a população, porque eu acho que só quando a população brasileira se der conta de que precisa rejeitar isso, porque nós estamos num momento, está se discutindo a reforma tributária, né, no Congresso Nacional, que tem avanços, não há dúvida, simplifica o processo todo. Isso vai ser bom para as empresas que têm que
né, se preocupar demais com a coisa dos impostos, de tão complexo que é o sistema, mas não muda essa Dos relação municípios. federativa, não melhora a arrecadação, não melhora a repartição tributária, dando mais recursos para os municípios. Eu acho que é um momento histórico, a gente não poderia perder essa oportunidade histórica de mudar essa situação. Estamos vendo aí a situação dos hospitais, que estão também chegando no limite. Sem recursos. Nós temos posto Pensando em recursos, fechá-las, né? além dos recursos que já são, digamos assim, nossa obrigação passar os hospitais. Nós já botamos de 2020 para cá, depois da pandemia, em torno de 16 milhões, quase 20 milhões, na verdade, de recursos extras, né, de incentivos para manter o serviço nos hospitais. Estamos no limite, os hospitais precisam de mais. E é isso, esse é o nosso, né, o momento que a gente vive. Vamos agora buscar alternativas no Estado e na União, vamos bater nas portas de quem fica com a maior parte do bolo tributário. Falando em nome, eu, e não só eu, os prefeitos da região, porque estamos unidos nisso, é a saúde regional que está, né, em jogo, que está em risco, mas em nome de quem mais precisa, em nome do usuário SUS, que precisa ter um sistema de saúde. Então, por isso que eu digo, é um ano desafiador, é um ano muito difícil, as pessoas vão acompanhar, vão ver ainda consequências dessas dificuldades que não foram criadas por nós, é importante deixar claro. Certo. E prefeita, agora uma pergunta bem pessoal, mudando a temática do nosso contexto. Como está sendo a ideia de deixar a prefeitura já se encaminhando para esse final de mandato após 8 anos como vice-prefeita, aliás, 4 anos como vice-prefeita e 8 anos como prefeita de Pelotas? Qual a sensação de estar se encaminhando para um final de um mandato, no qual não tem como mais concorrer à reeleição, pelo menos não agora? São sentimentos, assim, às vezes até contraditórios, né? É claro que eu estou muito acostumada com a prefeitura, né? A prefeitura virou a minha casa, assim, 10 anos, né? Agora em 2000, já estou quase indo para o 11º, né? Aí vou completar 12 anos no fim do ano que vem de prefeitura. E claro que isso a gente acaba se acostumando muito, né? Eu gosto muito, eu estou dizendo aqui, compartilhando com quem, né, nos acompanha e contigo as dificuldades, os desafios, e às vezes a gente perde noites de sono, a gente sofre, né? É muito duro. Mas, por outro lado, eu tenho certeza de que não vai ter outra, né, por mais que se eu seguir na política e se ocupar outros espaços, não vai ter outro espaço tão gratificante como esse de ser prefeita, porque a gente está muito perto das pessoas, muito perto das realidades, a gente enxerga muito de perto as transformações que consegue fazer. Então, assim, se é muito doloroso quando a gente não consegue, né, porque também a gente está perto das tristezas, né, das frustrações, mas também é extremamente gratificante quando a gente pode acompanhar, né, ver algo se realizando, ver uma vida que se transforma para melhor, e são tantos exemplos, né, a nosso MOP, Mão de Obra Prisional, né, quantas famílias a gente mudou, quantas famílias tiveram uma perspectiva, né, através do trabalho, a ressocialização de um pai de família, Quantos projetos projetos com os inovadores que jovens, com as transformaram mulheres, enfim, é tanta coisa, né, bonita, quantas vidas preservadas, né, com o Pacto Pelotas pela Paz. Então, assim, claro que eu vou sair com muita pena, né, com muita saudade, já tenho saudade, eu tenho cada dia, né, que eu levanto, saio de casa, né, em direção à prefeitura, eu penso, eu quero viver cada momento, né, aproveitar cada momento, porque apesar de toda essa dificuldade, né, porque eu sei que vou sentir muita falta. Por outro lado, eu também acho, né, que já chega, né, vão ser 12 anos, e eu acho que a gente precisa renovar. Eu acredito na renovação da política, a gente precisa ter uma cara nova, né, outros meios, movimentos, né, a população merece isso. Eu acredito na alteração, né, do poder, na renovação. Então, acho que vai ser bom também, né? Acho que a gente já enfrentou o desafio que nos cabia, estamos enfrentando ainda, mas depois vamos passar esse bastão para que outros líderes, né, outras lideranças assumam e levem Pelotas à frente, junto com a população, né? Que, na verdade, ninguém faz nada sozinho. Exatamente.
E qual o foco principal depois do final do mandato? Pensa em concorrer a um cargo público de novo? Quer tirar férias? Tem projetos pessoais? Quer descansar um pouco depois de 12 anos que vão ser quando chegar no final do mandato? Qual a tua pretensão para o futuro Eu, pós-prefeitura? eu sempre tive dificuldade de fazer planos assim com antecedência. Eu não consigo prever. Hoje, quando me perguntam isso, eu digo, não, o meu objetivo agora, o meu plano é terminar bem o meu governo, né? E não é fácil isso, só isso já é um imenso desafio. Então, eu quero cumprir a minha responsabilidade, cumprir minha missão até o final do ano que vem. E aí, vamos ver o que na minha vida sempre foi um pouco assim, né? Oportunidades que se abriam que eu ia, portas que iam se abrindo pelas quais eu ia passando. Então é um pouco assim, eu tenho um vínculo com a Universidade Federal de Pelotas, sou professora com muita honra e alegria, então o caminho natural, digamos assim, é voltar para a universidade. Agora, se tu me perguntares, podes concorrer? Posso, porque gosto da política, gosto da gestão pública, da política, isso me encanta, me motiva, eu gosto dos resultados, do que a gente pode fazer, acredito na política como uma ferramenta extremamente digna, né, e poderosa de transformação. Isso me move muito, isso me toca muito, né? Então é possível que sim, mas o que que é? Não sei, não sei. Não sei ainda, vamos ver o que que acontece. Eu Ainda não está em gosto de avaliação. planejar com muita antecedência, né? Parece que depois aí a gente esquece, pensa num passo lá na frente, esquece do próximo, né? E tropeça. Não, vamos pensar no próximo, que é a Prefeitura de Pelotas. Falando ainda sobre política, mas com uma visão pessoal, como tu tem visto essa intolerância que se aflora nos últimos tempos, principalmente na última eleição, a gente viu muita briga, as pessoas não respeitando ideias diferentes, opiniões divergentes. Como tu vê tudo isso para o futuro da política? Mas como uma opinião pessoal da Paula, Eu não da acho, prefeita. acho muito ruim, assim, muito negativa essa polarização agressiva, né? Essa incapacidade de ouvir o contraditório, de aceitar o contraditório, né, como algo natural, porque a gente cresce, é assim que se cresce. Se todo mundo pensasse igual, a gente não ia avançar, né? Como é que se avança, né? Como é que se evolui? No encontro de ideias, no embate de ideias. E a política, né, é um terreno de embate, sim, né, de até combate, eventualmente, mas não é um terreno de agressão, né, de guerra, não deveria ser. Né, a gente tem que colocar as ideias, ouvir, ser capaz de ouvir, contraditar e com isso ir avançando. Eu acho que, inclusive, quando a gente fala das crianças, né, a gente pensa nisso, formar uma sociedade, o que nós queremos? Formar uma sociedade que saiba superar conflitos de forma não violenta. E a violência não é só física, né? A violência pode ser verbal, pode ser psicológica, né? A violência não agrega, não leva a nada. Então eu acho muito negativo e acho que nunca, nós que estamos na política hoje, de alguma forma a gente está, né, sendo muito testado, porque a política não era essa seara em outros momentos, quando as redes sociais deixaram aflorar muito essa questão, né? Houve a polarização política e tudo mais, não, por várias razões, que aí tem que fazer todo uma análise aí da evolução política no Brasil, né, e das relações entre os partidos, mas o fato é que as redes sociais permitem que isso venha à tona, né, protegem muito as pessoas acabam dizendo qualquer coisa, né, se sentindo protegidas por uma tela de computador, e então hoje fazer política é muito difícil, tem as fake news, como é que tu vences isso, né, uma ideia errada, mentirosa, falsa, entra nas redes e se distribui de uma forma descontroladamente. Como é que tu repões a verdade, E às né? vezes pegando um ponto da verdade, Então é um distorcendo, negócio a gente não assim, consegue é mais. extremamente desafiador, é uma loucura isso, mas é a vida, hoje é assim, né? Acho difícil que volte, né? A tecnologia está aí, o que a gente precisa é muita educação, né? Não tem outro caminho, a gente vira e mexe está falando nisso, educação, né? As pessoas entenderem, né, se educarem para a cidadania também, né, se educarem para a relação em sociedade. Então,
E isso é nisso que eu acredito. Eu sou uma otimista, não, eu sempre acho que a gente pode melhorar, né, mas Que não, conselho tu não é daria, simples. principalmente para mulheres que nos assistem, que gostariam de fazer parte da política ou que já fazem, que têm pretensão de concorrer a algum cargo, para que elas se encorajem ainda mais de participar? Venham para cá, mulheres. Quem quer fazer política, né? Estou olhando já para elas lá. Quem quer fazer política, quem tem essa disposição, né, essa vontade, tem que fazer a política. Eu sei que estou aqui falando sobre isso, como pode ser dura a política, né? Como pode ser difícil, ter momentos difíceis, mas ao mesmo tempo é o caminho para a transformação, né? Se a gente quer mudar o mundo, mudar a sociedade, claro que eu acredito que cada um cumprindo o seu papel, a jornalista, a professora, não, o trabalhador, não, da construção civil, cada um pode dar a sua contribuição para um mundo melhor. Agora, a política dá amplitude para isso, né? O nosso governador, ex-prefeito de Pelotas, Eduardo Leite, dizia sempre, a política é o canhão, né? É o que dá... as transformações são muito mais poderosas, porque atingem muito maior número de pessoas, então, quem sente essa missão dentro de si tem que vir para a arena, tem que vir. A gente precisa de mais mulheres na política, A né? gente sabe que a política trata diferente homens e mulheres. Como é ser mulher nessa figura de liderança, enfrentando esses desafios hoje à frente de um grande município do Rio Grande do Sul? O mundo trata diferente, né? Mas as Mas mulheres cada vez mais estão se colocando e a política né, digamos, essa arena um pouco mais dura, né, agressiva. E então, claro que existe machismo, né? Existe e as mulheres é mais um momento que as mulheres têm que lutar. Aliás, eu estou agora tô entrando um novo desafio, né? Que é a gente apresentou uma chapa à direção estadual do PSDB. Eu vou, como é chapa única, provavelmente né, eu venha a ser eleita presidente estadual do PSDB. Nunca pensei que isso ia me acontecer, como eu te disse, as oportunidades vão aparecendo. E eu achei que era o momento, né, que agora eu poderia, né, talvez assumir esse desafio junto com várias outras pessoas. E pela primeira vez a gente vai ter mais mulheres do que homens no diretório, entre os titulares do diretório estadual. Eu disse, eu vou, aceito, mas desde que a gente ponha no mínimo o mesmo número de homens e mulheres. Vão ter 53 mulheres e 52 homens no diretório estadual do uma grande PSDB. conquista, né? Eu acho importante, é significativo, acho que a gente precisa dar oportunidade para as mulheres, porque o mundo, né, na verdade, a diversidade tem que estar presente, né, em todas as áreas, especialmente naquelas de poder. Por quê? Não é só para marcar a posição, é porque a diversidade faz parte da sociedade. Então, as instâncias de poder, de decisão, elas têm que representar o que é a sociedade. Porque, de alguma forma, nós estaremos mais próximos, né, do que é a realidade, com mais sensibilidade, né, para tomar as decisões corretas. E a Então, gente nota muito a diferença de uma política pública construída para mulheres quando ela é feita por um homem que não tem as mesmas dores, a mesma visão, e quando ela é feita através de uma mulher para as mulheres. Tem suas diferenças. Não que claro, sejam ruins, enfim, mas que a gente tem um olhar com o que as mulheres passam para a gente poder construir um mundo mais igual quando vem através dessas mulheres. claro, assim como a política racial, né, étnico-racial, vai ser muito mais bem conduzida, né, com pessoas, né, por negros, por indígenas, que têm uma vivência. Não é que a gente só possa ouvir essas pessoas para construir essas políticas, mas elas têm que estar junto. Uma pessoa com deficiência tem muito mais condições de dizer quais são as necessidades né, de inclusão para as pessoas com deficiência no mundo do que alguém que nunca passou por isso, que tem uma visão teórica apenas, né? Então a gente precisa da diversidade do mundo dentro das instâncias de poder, né? E defendo muito isso. Mas agora a gente vai falar de pet, um assunto bom e que muito te toca também.
Como estão Tóquio e Alemão, que também passeiam contigo pela prefeitura, pelos lugares? Então, eles estão muito bem, assim, eu me ressinto, porque eu fico pouco tempo com eles, estão aí. Aí a Confesso que a gente Luara, ficou na dúvida de quem era a Luara e o Alemão. essa é a Luara morreu no ano passado, né, enfim, março de 2022, e foi uma dor muito grande para nós, porque a Luara mudou a minha vida, mas essa história é longa, mas a Luara acabou, ela que nos fez chegar até o Alemão, de certa forma. O Alemão eu adotei, a Luara era do meu marido, né? E o Alemão eu adotei em 2016, coisa mais mimosa. Tá velhinho o Alemão, velhinho, Quantos magrinho, anos? magrinho. Eu não sei, porque eu adotei, ele já era adulto, ele era de rua, né? Eu acho que ele deve ter uns 12 anos. A Luara tinha 11 anos e 7 meses quando morreu. E ele, eu acho que tem 11 ou 12, o Alemão. E ele tá bem magrinho, pele e osso, pobrezinho, porque ele não, é difícil, ele não quer comer mais. Então eu fico horas ali na volta dele, dando comidinha. A ração não come mais, tem que fazer comida especial. Enfim, mas ele está bem de saúde, fez todos os exames, não tem doença, então passeia, só que está super magrinho. Quem olhar vai dizer, a prefeita não dá comida para o cachorrinho dela. Mas segue lindo, assim, a carinha dele é E como essa. Bom, e surgiu a essa é a Tóquio? Tóquio. A Tóquio, terrível, ela Ela é é adotada também. adotada, ela foi abandonada lá no canil, pequenininha. E aí eu conheci, né, encontrando as meninas que levam os cachorros do canil para adoção, para feiras de adoção, conheci a Tóquio, me apaixonei, resisti no primeiro momento, porque ia ter 3 cachorros, a Luara ainda existia nessa época, mas eu resisti por um pouquinho de tempo, levei ela e depois e ela cresceu, era pequena, né, mas está enorme, ela é enorme e assim, me destruiu muita coisa lá em casa, me deu um prejuízo A enorme, Furacão. mas ela é uma doçura, assim, então tá super bem. Estão lá os dois. Eu gostaria de ter mais tempo, de poder passear mais com eles, mas estão bem, estão muito bem. Mudaram a minha vida. Hoje nós, inclusive, inauguramos o primeiro cachorródromo de Pelotas. Eu não levei ainda os meus, mas pretendo levá-los. Lá na Praça da Dom Joaquim, numa parceria da SQA com o escritório Abra, que fez o projeto, e o Quartier, que foi uma mitigatória ambiental, né, uma compensatória ambiental. Então eles fizeram lá a ação, e o Mintem provavelmente vai fazer a manutenção do espaço. Esses projetos são muito bacanas porque a gente faz, né, junto com a iniciativa privada, e faz uma melhoria, né, para a cidade. Então tá todo mundo, quem tem pets, está convidado a ir lá conhecer nosso primeiro cachorródromo. A gente espera que agora se espalhem em outras áreas da cidade. Tá certo. Prefeita, eu vim de All-Star em tua homenagem. Pois é, hoje eu não estou de All-Star, né? Pois Porque eu é. tenho um aniversário depois, Mas eu então... queria te perguntar justamente isso. Usar All-Star é conforto, é estilo ou despretensiosamente te torna mais estilosa por querer um conforto? Na verdade, não, o All-Star surgiu na minha vida, assim, né? Eu sempre gostei de tênis. Eu sempre fui uma mulher, assim, que gostava de usar vestido em festa, mas, assim, eu uso pouca saia, pouco vestido. Eu sou mais moleca, assim, sempre fui. E sempre gostei muito de usar tênis, e lá pelas tantas o All-Star surgiu na minha vida. Primeiro, quando eu era criança, eu já usava o All-Star, mas depois parei, e aí lá por 2008, 2007, sei lá, comprei o meu primeiro All-Star desta leva e adorei, acho ele... confortável não é exatamente a palavra, mas é um tênis que dá para usar no dia a dia, eu acho, né? E ele é muito mais confortável que um sapato, né? Então... eu adorei, assim, me senti bem, acho que ele, até com saia, ele fica bem, com vestido, em qualquer circunstância. E aí comprei mais um e mais outro, aí comecei a ganhar de presente. Hoje eu tenho, nem sei, vários. Então, nós temos um presente também e a gente teve que fazer uma maratona para descobrir talvez uma cor Gente, que a senhora não mas um tivesse. presente. Muito obrigada, que gentileza. Vou abrir aqui para o pessoal, vamos ver que cor é, gente. Que cor será? Eu vou gostar de qualquer uma, porque eu gosto muito dele. Ah, que maravilha! Já tem essa cor ou não? Que lindo, não tenho. Essa eu não tenho. Que Ele cor? tem um detalhe atrás Que também é com uma brilhos. cor, ai, que lindo!
espetacular. É meio roxo, né? Um Um roxo roxo puxado azulado. para um marsala, talvez azulado, não Olhem sei dizer. aqui, que lindo, gente. Adorei. Muito obrigada. Merece. Puxa, Toda a equipe da 10 a pensou com muito 10 carinho esse presente que te representaria. eu, cada vez que eu ponho um All-Star que ganhei de presente, eu me lembro, obviamente, da pessoa. Esse aqui é da fulana, é do Beltrano. Então, a 10, sempre que eu botar esse aqui, a equipe da 10, Vai vou lembrar de lembrar. vocês. Muito obrigada pelo carinho, Paola. Prefeita, nós temos um quadro aqui no programa que está estreando hoje, inclusive, que é o Fale, no qual a gente quer saber de gafes que tu já cometeu, pode ser de gestão, principalmente, e que hoje, com a experiência de 8 anos à frente da prefeitura, tu percebe e que não recomendaria para quem está começando. Que gafe a gente poderia citar? Assim, se tem uma coisa boa, quer dizer, pode ser boa e ruim, né, a minha memória apaga coisas ruins. Ela gosta de apagar, né, o que eu vivenciei. Então, gafes assim, por sorte eu vou me esquecendo, porque é horrível, né, cometer uma gafe. Mas aí tem a relação também com a memória. Eu tenho dificuldade, isso é muito ruim para político, dificuldade de guardar fisionomias. Especialmente, assim, se eu conheço uma pessoa hoje, posso passar uma hora conversando com ela. Eu preciso encontrar mais vezes para a fisionomia entrar no meu cérebro, senão ela fica fluida. Sei lá, é uma peculiaridade, né, da minha configuração cerebral. Então, eu já cometi algumas gafes desse tipo, de não me dar conta De não de quem é. reconhecer. E o problema também do político é o seguinte, a gente... Todo mundo te conhece. Exatamente, uma prefeita todo mundo conhece. E as pessoas tendem a achar que a gente, se ela conhece, é porque tu também tem que conhecer. Então, muitas vezes eu ouvi dizer, o político tal passou por mim e nem me cumprimentou, né? Então, assim, uma coisa que eu adotei é cumprimentar sempre as pessoas, porque eu entendo, eu posso não conhecê-las, não saber o nome, onde moram, mas elas me conhecem, eu sou uma liderança na cidade, então eu procuro sempre ser simpática e gentil, cumprimentar todo mundo. Mas, frequentemente, as pessoas vêm falar comigo e dizem, tu sabe quem eu sou, tu te lembra de mim? E a tendência da gente, então, é de dizer, é claro, né? E, às vezes, tu não tem ideia de quem possa ser. Então, agora eu já aprendi, mas em alguns momentos não quer ser indelicado dizer, não me lembro, não sei quem tu és. Então, tu diz, sim, mas da onde? Então, da onde? Então, quando falo em gafe, eu lembro mais desse tipo de coisa. Eu agora aprendi e digo assim, me ajuda a me lembrar. E as pessoas, né, falam e tudo mais, mas, então, o que eu digo para quem está entrando na política? O melhor é a gente ser verdadeiro, dizer, olha, acho que te conheço, não, mas eu não, me Não tô ajuda a me lembrando lembrar, bem. me diz de onde, me ajuda, né, porque é melhor do que ser colocado contra a parede, né, Tá tentar enrolar. certo. E quando tu acorda de manhã, levanta para trabalhar, o que te move para todo dia construir uma Pelotas melhor, a vida particular? O que te move ao acordar de manhã? Um senso de responsabilidade. Agora há pouco eu disse, isso me move, né? O que move a minha vida, assim, os sonhos, é essa coisa de acreditar na melhoria, nas transformações, de acreditar no mundo melhor. Isso, né, e na política como essa ferramenta digna de transformação. Agora, o que me move de manhã, né, o que me faz levantar da cama e seguir meus compromissos é esse senso de responsabilidade. Isso aí eu trago desde a infância, eu sempre fui muito cumpridora assim, das coisas. Eu podia até não fazer, às vezes eu deixo as coisas para fazer na última hora. Nunca foi aquela criança que Escrever rodou na escola? Não, nunca rodei. Aí tem que escrever um texto, podia escrever hoje, para daqui a 2 dias, eu acabo escrevendo no último dia, mas eu nunca deixo de escrever. Então eu tenho esse sentido de responsabilidade, e ainda mais porque hoje eu tenho uma enorme responsabilidade mesmo, né? Então, E o que te tira do sério, que faz a Paula perder a estribeira, que uma irritação? agressividade. Agressividade me tira do sério. Tem um monte de coisas que eu acho negativas, que eu não gosto, né? Injustiça, uma coisa que eu acho, né, me mexe muito comigo. Agora, agressividade, me tirar do sério é agressividade. Eu estou falando com uma pessoa, se ela vem
uma carga de agressividade para cima de mim, o meu sangue ferve. Então, algumas vezes já me filmaram, aí a prefeita... Mas eu reagi assim porque as pessoas foram extremamente agressivas. E aí é um negócio de família, de DNA, sabe? O sangue. Agora, uma pessoa que venha, que me cobre firmemente, mas com educação, eu jamais vou perder as estribeiras com ela. Jamais vou perder... Perder as estribeiras eu tento não perder nunca, né? Mas assim, sentir o sangue ferver é isso. Agressividade. E agora eu gostaria que tu indicasse pra gente algo que tu tem lido, assistido, um livro, uma série, que mexeu contigo nos últimos tempos, ou a última coisa que está prendendo a tua atenção. Tem uma série que eu acho excelente, né, que fala um pouquinho dessa vida de política, de gestão pública, que é Borgen, né, uma série norueguesa que é de uma mulher, de uma primeira-ministra, e aí mostra essa mulher, uma mulher admirável, na minha opinião, Que também mas que vence não é pela primeira vez o endeusada. cargo. Exatamente, mas que não endeusada na série, não é uma heroína, tipo, ela é uma mulher de verdade, né? Uma mulher que enfrenta desafios de líder política, mas que também comete erros, né? Ao longo da série a gente vai vendo, e, enfim, é muito humana a série e, ao mesmo tempo, é uma aula também de política, de gestão pública, muito interessante, de sensibilidade. Eu gostei muito dessa série. E tem um filme que eu vi agora no avião, indo para a Inglaterra, que eu gostei muito, queria muito, há muito tempo ver, né, há muito tempo não, porque ele é relativamente recente, mas desde que saiu eu queria ver, não tive a oportunidade, que é o Argentina 1985. É um filme muito, muito bom sobre a ditadura argentina, na verdade sobre o julgamento, né, dos líderes da ditadura argentina, e um filme muito bem feito, assim, que gostei demais, com o Darín, que eu acho um grande ator, adoro o cinema argentino, então recomendo também para quem não viu. Esse eu vou anotar porque ainda não vi, mas a série confesso que já maratonei. E a nova versão, que é Borgen, no Reino, Poder e a Glória, também tá excelente. Não sei se tu já viste. Que é assim, a segunda, né, etapa, Isso, que é com ela o já nome sem ser adicional. primeira-ministra. Não, já Exatamente. vi também. Eu já estava com esperança que tivesse Mas, não, mais, ainda não. Prefeita, como diz o nome do nosso podcast, um pitchcast, que é um termo do empreendedorismo, como a gente explicou, que é baseado no elevator pitch, para que as pessoas apresentem senos negócios em 30 segundos, 1 minuto estourando. Eu queria que tu fizesse um pitch dos teus 8 anos de mandato. 8 não, agora, por enquanto 6 ainda, mas vão ser 8. Mas até aqui do teu mandato, uns 30 segundos para a gente encerrar o nosso podcast. Vamos lá, um segundo de concentração. Um governo que se dispôs a construir uma Pelotas mais humana, mais segura, uma Pelotas mais oportunidade, que focou na segurança pública, com uma visão de que ela se relaciona com todas as áreas, com uma educação de mais qualidade, com uma saúde mais eficiente, com a possibilidade de os jovens encontrarem oportunidades de trabalho, e se focou também numa prioridade hoje, na primeira infância, porque a gente sonha com uma sociedade melhor, e uma sociedade melhor implica na construção de pessoas mais sensíveis, mais seguras, com mais autoconfiança, mais saudáveis, mais capazes de vencer os desafios e os conflitos de forma não violenta, e isto se constrói nos primeiros anos de vida. Um governo de sensibilidade social, mas um governo que olhou também para as necessidades de infraestrutura, está fazendo grandes obras como a ETA São Gonçalo, como a ET Novo Mundo, pavimentou a cidade, está iluminando a cidade toda com lâmpadas de LED, teve um foco na cultura, vai trazer de volta o 7 de abril e vai deixar um legado de construção coletiva, de políticas intersetoriais e uma crença na integração e na construção coletiva. Na verdade, no final das contas, uma crença no futuro de Pelotas e no talento do seu povo para construí-lo. Tá certo, acho que passou um pouquinho dos 30 segundos, mas foi muito bem apresentado. Prefeita, obrigada pela presença na nossa estreia do Pitchcast.
A 10 está sempre de portas abertas para te receber. Esperamos que volte para outras entrevistas futuras. Obrigada, Paula. Uma alegria poder participar desse primeiro sucesso aí, muito bacana a proposta. Estou sempre à disposição. Valeu. Certo. E a gente volta na semana que vem com mais um episódio do Pitcast, trazendo temas atuais e te atualizando de tudo que está acontecendo regionalmente e nacionalmente falando. Até lá!